Loja Estética. Quem curte o programa Estética na TV, compra na Loja Estética. Medicatriz. Dermocosméticos de alta performance com resultados desde o primeiro toque. Ibramed. Equipamentos de última geração para sua clínica de estética. Shop Físio. A maior loja de saúde do Brasil. Curso online Como atrair clientes na estética, feito para você que quer atingir o topo na sua carreira profissional. Acesse www.atrairclientesnaestetica.com.br. Estamos ao vivo mais uma vez com o programa Estética na TV. E você que está nos assistindo, ó, já pode adicionar nosso WhatsApp, porque a gente lembra você que vai começar o programa. Ó. Quantas pessoas a gente não avisou agora? São quantas? 1.600 entrar lá? 1.700 pessoas avisadas que vai começar o programa Estética na TV. Assim você não perde, que de repente você esquece, deixa passar. Tudo bem que pode assistir depois, porém, assistindo ao vivo... Pode fazer o quê? Mandar pergunta, tirar a sua dúvida. É isso mesmo. Agora, de repente, você está assistindo aí no Facebook, simultaneamente, ou está assistindo no site do programa Estética na TV, quer mandar a sua pergunta, é muito simples. Tem um link aqui, você clica, né? Ou vai lá em youtube.com/estética na TV e assiste direto no YouTube. Por quê? Porque lá tem o chat. A gente se concentra no chat lá, um monte de gente já está entrando no chat aqui, que eu já vou falar os nomes, e você consegue mandar a sua pergunta para a nossa entrevistada. Então eu vou repetir o número do WhatsApp, 11 96919 3299. E eu vou dar um alô pro pessoal, tá entrando aqui agora, que é a Ana Machado, Maria Aparecida Freitas, a Rosemary Rosa dos Santos, a Caroline Dias, Maria João Gavancha, Laura Oliveira, Joyce Costa, Roberta Soares, Maria Gabriela, não é Marília, Maria Gabriela. A gente tava falando sobre Globo aqui, aí vem o nome das globais na cabeça. Maria Gabriela Madeira, e o pessoal entrando aqui, daqui a pouco vai mandar a sua pergunta. Então, a gente vai para um recadinho do nosso patrocinador rapidinho, a gente volta para apresentar a entrevistada para vocês. A Shop Físio, pensando melhor em atender você, reformulou totalmente o seu site, que ficou muito mais ágil, inteligente e intuitivo. Visando maior comodidade, você pode acessar a nossa loja virtual em qualquer dispositivo mobile, através do seu smartphone ou tablet. E não basta ter uma loja bonita. A Shop Físio está aumentando o seu número de produtos para garantir que você seja melhor atendido. Também contamos com lojas especiais, como a Ibramed. Ao adquirir um produto da Shop Físio, você está adquirindo também a garantia de um produto de qualidade, workshops, palestras, consultorias e treinamentos. Tudo isso para garantir melhor uso do seu equipamento. E essas facilidades você encontra no topo do nosso site. Toda a nossa loja está integrada com as nossas redes sociais, para você não perder nenhuma novidade da Shop Físio. Todas essas novidades você confere em www.shopfisio.com.br. É isso aí, voltamos com o programa Estética na TV. Você já sabe que o tema hoje é sobre redução de medidas, como você consegue ter mais efetividade no seu tratamento para ter mais resultados e, consequentemente, mais sucesso profissional e também levar a autoestima para o seu cliente. Para isso, convidamos as professoras mais renomadas do mercado de estética. Ela que está aqui do meu lado, a Lucinéia. Tudo bom, Lucinéia? Tudo bom, Cristiano. Prazer tê-la aqui no programa Estética na Prazer TV. é meu. Que bom que você está aqui com a gente. Olha só, eu ganhei um presente da Lucinéia, ó, um livro... Ganhar dinheiro não é pecado. E não é mesmo, hein? Ganhar dinheiro não é pecado. O pecado é colocar o dinheiro em primeiro lugar, né? E não tratar o cliente como ele deve ser tratado. Esse é o pecado. Agora, ganhar dinheiro não é pecado. Todo bom profissional tem que ganhar e ganhar muito dinheiro, ganhar muito bem. Quero te agradecer por esse livro. Eu vou ler com certeza. Comprei pensando em você, Cristiano. Que bom, que bom, que bom.
Olha só, vamos falar um pouquinho da Lucinéia. Quem é a Vamos lá. Lucinéia? Ela que é esteticista, também é biomédica. Conta um pouquinho do seu currículo pro pessoal que ainda não te conhece. Eu sei que a maioria te conhece, né? Então, eu sou biomédica, né? Profissional na área de estética já há 22 anos. Trabalho com docência já desde 97, mais ou menos, né? Trabalho com fisiologia humana e nutrição clínica e ortomolecular. Essas são as minhas áreas preferidas. E especialidades? Minhas especialidades, fisiologia corporal, que é uma coisa que eu amo de paixão, né? E a parte de orto também, que é uma coisa que eu já venho trabalhando aí já faz também 16 anos. Show, muito bom. E hoje a gente vai falar sobre redução de medidas, um assunto Isso. muito interessante, um assunto que o pessoal procura muito, né? Isso, eu acho assim que redução de medidas para mim é algo extremamente importante, é algo extremamente interessante. E eu acho que o profissional, ele tem que conhecer a fundo, né, Cristiano? Acho que a gente estava conversando aqui nos bastidores, nós temos que conhecer bem a fundo para a gente poder ser assertivos na hora de nós trabalharmos redução com o nosso cliente, com o nosso paciente. Então, estudar é muito importante, né? Você ter esse conhecimento e umas dicas que a gente vai dar para ver se vocês ainda conseguem mais redução, um resultado melhor ainda dentro do trabalho de vocês. Então, quais são os fatores que a gente tem que considerar na hora de fazer um bom trabalho quando o cliente quer reduzir medidas, quer ficar mais bonito, mais slim? Quais são esses fatores importantíssimos? Então, nós temos que levar vários fatores em consideração. Primeiro, a idade. 20 anos, né, Cristiano, a gente reduz assim, ó, rapidinho. Você põe qualquer creme, coloca um produto, coloca um aparelho e você consegue a redução. O problema é quando aumenta-se a idade. Então, aos 30 anos, por exemplo, esse metabolismo já começa a diminuir, né? Essa gordura localizada já começa a aparecer, ser mais evidente. Então, nós temos que ter uma outra abordagem, nós temos que melhorar esse processo metabólico dessa cliente. Aos 40 piorou, né? Porque aí a gente tem o problema hormonal. Então, nós temos que pensar em sermos multidisciplinares, né? Eu acho que é a hora de nós trabalharmos ou em conjunto com uma nutricionista, em conjunto com um nutrólogo, né? Ou um endocrinologista, para que o sucesso do nosso trabalho ele realmente possa ser evidente. Aos 50 anos, esse metabolismo está mais baixo ainda. Então, nós temos que lançar mão de outros recursos, por exemplo, uma drenagem, uma bandagem, né, para que esse organismo ele possa responder melhor aos nossos tratamentos. E aos 70? Né, hoje, as mulheres aos 70 anos também querem redução de medidas. Também querem? Também querem. Estão lotando, é um nicho grande de mercado. A melhor idade aí tem procurado bastante, né? Elas são assim, vaidosas, e eu acho que tem que ser mulher, né? Mulher é vaidosa em qualquer idade, mas nós temos que ser assertivos também. Ou seja, o metabolismo mais lento, né? Nós temos que melhorar a produção de colágeno, e aí a nutricionista pode entrar com tudo, né? Com a alimentação própria, né? À base de proteínas, para que o nosso trabalho dê um efeito legal, para que ela fique tonificada, ela fique bonita, né? E reduzida como a gente deseja que ela fique. Show, muito bom. Agora você quer dizer que cada faixa etária precisa ter um cuidado diferente, não se trata uma pessoa de 70 anos como uma pessoa de 20 anos. Não tem como. E tem que... Não tem e como bem seria que eu gostaria, essas mas não diferenças? tem. Então, para você ver, né, o metabolismo de uma pessoa de 20 anos, ele é muito maior. Então, ela consegue assimilar melhor, né, os nutrientes que ela come. Ela consegue mesmo fazer algumas extravagâncias e isso não pesar na balança, isso não pesar em termos de gordura localizada. Aos 30 anos, esse metabolismo ele já começa a baixar. Então, ela vai começar a ter o estresse, por exemplo, ele é um grande aliado da gordura localizada. Então, uma das coisas que é muito interessante para você saber, se a sua cliente vem no seu consultório, na sua cabine, né, para fazer redução de medidas, ela brigou com o marido, pisou no gato, fez alguma coisa, está estressada, não é interessante você trabalhar a redução de medidas. Por quê? Porque ela tem muito mais produção de cortisol. E o cortisol, Cristiano, sabe aonde ele ataca?
onde as mulheres menos gostam, abdômen. Então, aquela gordurinha abaixo do umbigo, aquela gordurinha atrás do sutiã, os pneuzinhos, eles são eles são consequências desse cortisol. Então, gente, eu digo assim, ficar estressada, xingar, né, brigar com o outro, quem sofre somos nós. Então, se a sua cliente chega estressada, é muito melhor você fazer uma massagem relaxante, é muito melhor você fazer uma aromaterapia para que ela relaxe, uma acupuntura, né? Ou seja, para que ela possa relaxar, diminuir essa oxidação, diminuir esse estresse oxidativo, aí sim você consegue um resultado muito mais assertivo. E aos 40 anos? Aos 40 anos, esse metabolismo, como eu disse, ele é mais baixo, né? Então nós temos que lançar mão, por exemplo, de bandagens, de drenagens. Eu tenho que fazer todo um trabalho antes de eu pensar em levar essa cliente à redução, né? Nós temos que trabalhar com princípios ativos realmente efetivos, né? Que possam trabalhar a redução de medida, que nem a cafeína. Hoje a gente tem cafeína vetorizada, hoje a gente tem L-carnitina, hoje a gente tem os produtos da Medicatriz que eu acho fantásticos. E isso não adianta só você usar, você já tem que usar, mas o seu cliente, o seu paciente, depois que ele sai de um trabalho de redução, ele tem que fazer uma ginástica. Ou ele tem que andar, ou ele tem que ir para a academia. Por quê? A cafeína vetorizada, ela dissocia a gordura localizada. Só que ela dissociou e dissociada vai fazer o quê? Vai ficar rodando no seu organismo? Não, você tem que consumir aquilo que foi dissociado. Então, é muito importante, Cristiana, a pessoa fazer uma atividade física, nem que seja uma esteira, uma plataforma vibratória. Eu consigo resultados muito mais efetivos Com certeza. Com essa cliente. É importante conscientizar o cliente. Sim. Em relação a isso. Você que está assistindo no Facebook, ó, tem um link aqui em cima, clica, vai para o YouTube que você pode participar. Você também está no site do programa Estética na TV, também pode ir para o youtube.com/estética na TV e participar, assim como a Cristiane Francischini está participando, a Sueli lá de Itaquera, que eu mando um beijo para a Sueli de Itaquera, a Leila Fátima, que mandou uma perguntinha, eu vou fazer daqui a pouco, a Márcia Souza, a Janara Mello, biomédica, boa noite, que maravilha, uma biomédica, top! Aqui a gente não tem preconceito com o profissional, vem em todas as áreas, é importante ter conhecimento para vir até aqui, né? E os biomédicos, fisioterapeutas, esteticistas são sempre muito bem-vindos aqui, desde que agregue valor, assim como a Lucinéia veio agregar valor e passar um pouquinho do seu conhecimento. Aí eu queria fazer uma pergunta. Você falou aí que tem a questão do estresse, que o estresse é um grande aliado da gordura localizada. Sim. É legal o profissional, tendo esse conhecimento, ele orientar o cliente que o tratamento, de repente ele conhece o cliente, sabe que o cliente se estressa, tem uma vida muito agitada, que esse cliente precisa buscar ajuda, de repente fazer uma meditação, não sei, qualquer orientação que ela possa fazer, alguma coisa que possa ser útil, e também em cabine deixar o ambiente ameno, o ambiente com a música, ambiente é redundante, mas um local com a música ambiente para a pessoa relaxar, esquecer, fazer com que o cliente tenha esse momento e que possa também se proporcionar esse momento na vida. Com certeza, às vezes a gente acha assim, a pessoa veio fazer redução de medidas, ela só veio para fazer redução de medidas, mas ela é uma pessoa. Né? Então, eu acho assim que o profissional de estética hoje, ele tem ferramentas, Cristiano, para auxiliar aquele paciente, aquele cliente a relaxar. Então, nós fazemos várias massagens relaxantes, reflexologia, né, que o próprio profissional de estética sabe. Nós usamos aromaterapia, o profissional de estética pode utilizar. Então, a gente tem aí lavanda, junípero, ele é um óleo essencial fantástico. Você sabia que o junípero, ele te dá aquela esperança, Cristiano? Então, quando a pessoa está desesperançada, está triste, está estressada, o junípero ele dá aquela levantada. Então, a gente pode utilizar, sim, a parte de aromas. E a gente pode, sim, fazer um relaxamento, nem que seja rápido, breve, mas faça um relaxamento. Ela veio para reduzir, mas eu preciso deixar esse organismo em condições para que haja redução. Então, por que não fazer um relaxamento de 15, 20 minutos e depois partir para o trabalho de redução em si?
né? Eu acho isso extremamente importante. Nós temos ferramentas maravilhosas e eu acho que nós temos que utilizar isso, Cristiano. Você falou em ferramentas e realmente hoje um profissional da área de estética ele tem milhares de ferramentas para... É importante que ele saiba utilizá-la. Sim. E também como criar sua estratégia para ter um resultado que agrade o cliente, que o cliente possa trazer outros clientes através do marketing boca a boca. É assim que se faz o sucesso. Como a gente estava conversando, a gente precisa de poucos clientes para lotar a agenda de um profissional de estética. E muitos não conseguem isso porque não buscam essas ferramentas. E já temos participações aqui, o pessoal já está mandando pergunta. A Leila Fátima, ela está com uma dificuldade com clientes com alteração de tireoide. Ela é de Ribeirão Preto. Tá. O nome dela é? É a Leila Fátima. Leila, tudo bom? Boa noite. Então, problemas tireoidianos, aí nós entramos realmente na área médica, né? Nós precisamos aí indicar esse paciente, esse cliente para um endocrinologista. Então, nós temos o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Lembrando que as pessoas com hipotireoidismo, de novo, as pessoas estressadas, e hoje a gente tem notado, né, já é base de pesquisas, que o estresse leva ao hipotireoidismo, sabia, Cristiana? Leva a uma alteração de tireoide. E às vezes você tenta fazer uma redução e você não consegue. Eu, particularmente, né, eu prefiro indicar um endocrinologista. Como eu tenho trabalho terapêutico com a ortomolecular, eu lanço mão disso também como uma ferramenta auxiliar. Então, ela não é a ferramenta principal. Por quê? Porque o profissional de estética, ele trabalha com a pessoa sadia, com o cliente sadio. Nós não podemos trabalhar com um paciente doente, né? E isso cabe ao médico. Mas nós podemos, sim, melhorar, orientar. Eu acho que o profissional de estética, ele tem uma grande responsabilidade em ser orientador, né? Talvez a gente não tenha essa noção, mas nós passamos muito mais tempo com o nosso cliente, né? Então, nós temos que conhecer essas vias, nós temos que ter bons parceiros para poder indicar um endocrinologista, por exemplo, que seja da nossa confiança, que a gente saiba dos resultados, né? Isso é extremamente importante. Então, a minha dica é você passá-la para o médico primeiro, para que o seu resultado possa surtir efeito. Isso também é muito importante, eu queria fazer uma consideração, porque assim, a gente vê que tem muitos profissionais que às vezes ele quer o paciente só para ele e não abre mão para de repente ter conhecimento ou fazer parcerias para ter outros profissionais juntos. Não precisa ser recontratado ou trabalhar junto, mas para poder indicar e levar o cliente. Aí eu entro na questão do livro, né? Na questão do livro. Ganhar dinheiro não é pecado. Por que eu entro na questão do livro? Porque às vezes a pessoa ela tem foco no dinheiro, ela quer só ganhar dinheiro, então ela não quer indicar para ninguém, ela tem medo, ela quer segurar o cliente para ela. E quando tem foco no ser humano, em resolver o problema do meu próximo, daquela pessoa que está comigo ali, eu libero e consigo achar a melhor solução. Mesmo que não seja eu a melhor solução, eu consigo indicar a melhor solução para ele. É o amar o outro mesmo, né? Amar o que você, amar o que você faz, né? E o engraçado é que são esses profissionais que fazem dessa maneira que obtêm sucesso. Exatamente. É a paixão. Eu acho que a paixão leva você ao você, né, Cristiano? Tá aí. Sucesso, né? Uma pessoa que é apaixonada por levar informação. Eu acho que isso é extremamente importante. O profissional de estética, ele é apaixonado por quem? Pelo ser humano, né, Cristiano? E se ele é apaixonado pelo ser humano, ele tem que fazer o possível para que esse ser humano tenha maior qualidade de vida, independente se é com ele, se é com uma nutricionista, se é com endócrino, se é com fisioterapeuta, desde que essa equipe multidisciplinar possa trazer o seu resultado em cabine, fazer o seu resultado em cabine ficar melhor, por que não? E aí vem o sucesso, porque você ganha respeito. Isso é extremamente importante. Credibilidade. Credibilidade é tudo. E tudo mais. Então, você está assistindo o programa, tem amor pelo programa Estética na TV, compartilha, já clica no botão compartilhar, convida suas amigas do grupo para vir assistir, pô, que tem umas dicas quentes. Ela tá deixando o melhor pro final, hein? Então, ó, vem e convida o pessoal, aumenta a nossa audiência aí, que você só tem a ganhar. Aproveitar e dar um abraço pro pessoal. Tá chegando a Janara Melo, também é biomédica, Camila Nogueira, Elinara Leite, Maricélia Souza, boa noite.
A Camila tá feliz de participar, a Camila Nogueira. Que bom. Que bom participar. Tem bastante gente participando ao vivo agora que está em férias, né? Que Na ótimo. faculdade no próximo. A Maria Tereza Gomes. Cristiano, seu programa nos agrega muito conhecimento. Parabéns. A Michele de BH, esteticista, Michele Vanessa Gikondraski. Deve ser um nome russo. Kondraski. De São Bernardo, adoro o programa. Aí tem mais algumas perguntas que eu não vou fazer agora, eu vou colocando as perguntas no contexto. Fora isso, tem mais alguns fatores que levam Sim, a obesidade. aumento, a obesidade, Porque gordura assim, né, localizada. a gente estava falando de gordura localizada, de redução de medidas. O que a gente tem que entender, Cristiano, o que é redução de medidas e o que é redução de gordura localizada, que às vezes as pessoas fazem um pouquinho de confusão. Reduzir medidas, você concorda? Se eu colocar aquelas cintas, espartilho, né? Se eu for apertando o espartilho, né, vocês já devem ver, a gente fica a cinturinha desse tamanho, isso é redução de medidas, não necessariamente de gordura localizada. Então, se eu coloco uma roupa justa, e às vezes, eu acho que é um dos pontos que a gente precisa observar na nossa cliente, na nossa paciente, com que roupa ela vem para você, para fazer essa redução de medidas, porque às vezes você trabalha sua para fazer redução de medidas, né, e ela sai de lá e coloca uma calça justa, ou seja, tudo que você fez acaba indo embora, né? Então, isso é redução de medidas. A gente pode reduzir medidas e não reduzir gordura localizada, mas a gente pode reduzir gordura localizada. E aí nós estamos falando de princípios ativos primordiais, né? Aqueles que vão nos ajudar a trabalhar o metabolismo adipositário. Aí a gente tem laser para fazer isso, laser que atua na mitocôndria, né? Que faz com que gere mais ATP e aumente o metabolismo, eu acho fantástico. Nós temos outros equipamentos que podem fazer, né? Eletroestimulação que faz isso, melhora esse perfil. Então, eu acredito que dê para a gente fazer esse processo de redução trabalhando dessa forma, né? Olhando o que a pessoa realmente precisa. Ou é gordura localizada ou é redução de medidas. Uma massagem reduz medidas? Reduz. Isso entra na avaliação. Entra na avaliação. A gente vai falar de avaliação Vamos. daqui a pouquinho? Vamos. Então tá, pode continuar. Já vou marcar aqui, avaliação, para mim te cobrar. Uma das coisas da avaliação é essa. Porque às vezes a pessoa vem falar, eu quero reduzir medidas. Aí você tem que perguntar, você quer reduzir medidas ou você quer reduzir gordura localizada? Porque são coisas diferentes, tá? Eu quero reduzir gordura localizada e com isso eu reduzo medidas. Ótimo, então o meu tratamento vai ser outro. O meu olhar, o que eu vou utilizar para esse cliente chegar, né, a esse consenso é outro. Né? Então nós temos que trabalhar metabolismo. Se eu só quero reduzir medidas, eu posso fazer massagens, né? O nosso corpo é moldável, né? Então, tanto que é moldável, você coloca um sapato de salto, mulher tem muito isso, viu, Cristiano? Vai num casamento com aquele sapato de bico fino e tira o pezinho, fica que nem de boneca. Depois vira abóbora, né? Meia hora depois ele volta. Então, isso é reduzir medidas, mas na verdade, eu não fiz mais nada que isso. Então, essa diferença, na hora de perguntar, porque você fala, não, o cliente sabe, o cliente não sabe. Nós temos que ser claros, objetivos nas perguntas, para não ficar dúvida e não ficar interpretação errônea, né? Porque senão ele fala, não é isso que eu queria. Então, a gente precisa realmente ser claro com o nosso cliente, com o nosso paciente. E, logicamente, para a gente ser claro, a gente precisa de ter tempo para o cliente, Sim. para investigar e fazer tratamentos baratinhos demais. Não condiz, porque você tem que trabalhar muito mais para ganhar dinheiro, então não tem tempo para o cliente. Então, não é uma estratégia Boa. tão interessante. Falar nisso, eu tive uma palestra, está aqui do lado, aqui no YouTube. Depois você pode assistir, a gente falou muito sobre preço. Depois, se tiver um tempinho, assiste, que vale muito a pena. Vamos falar de avaliação agora, Vamos mais lá. a fundo? O que Vamos lá. precisa, na avaliação, entender para ser mais assertivo no tratamento? Então, além da idade, que eu acho que nós temos que procurar, nós temos que estudar o ambiente que essa pessoa vive. Mas, poxa, ambiente, Lu, ambiente, né? Por quê? Às vezes, a única forma dela relaxar é sair com os amigos, tomar uma cervejinha e comer uma pizza. Essa é uma forma dela relaxar, não é uma forma dela ficar em forma, mas é uma forma dela relaxar. Então, nós temos que analisar qual é o ambiente que essa cliente vive, quer dizer, o que ela gosta de fazer, o que lhe dá prazer. Porque, de repente, você vai ter que diminuir isso, nós vamos ter que conversar, nós vamos ter que
ser assertivos, nós vamos ter que conquistar essa cliente para que ela mude. Ah, eu vou tomar uma cerveja? Não, eu vou tomar um suco, mas eu vou ficar com os meus amigos e isso não vai interferir na minha amizade, né? Vai falar, olha gente, vocês podem me ajudar? Isso é interessante. Porque quando você fala, não, você não pode fazer isso, não é terrível, né? A pessoa vai querer fazer. Então, o ambiente em que ela está, postura, às vezes ela quer diminuir a barriga, mas ela tem uma hiperlordose, então tem aquela barriguinha de Papai Noel, né? Por mais que você tente reduzir, não se reduz. Aí entra uma parceria com o fisioterapeuta. Com o fisioterapeuta, ele vai fazer easy stretching, vai fazer, sei lá, pilates, né? Vai fazer uma reeducação postural. Então, nós temos que avaliar essa condição postural da minha cliente. E outra coisa, os caguetes. Às vezes a cliente, por exemplo, ela fica parada só em cima de uma perna, na outra não. Então, a perna que ela fica parada o tempo todo tem menos circulação. Significa que ela vai ter muito mais gordura localizada. Por isso que você olha, às vezes, para uma cliente, tem uma coxa menor, a outra maior. Então, nós vamos começar a brincar dela trocar, né, o descanso da perna, alternando entre as duas pernas. Porque aí eu consigo, na minha redução, fazer com que elas fiquem homogêneas. Não adianta eu tentar ir na massagem que eu não consigo, porque a gente está brigando com o metabolismo. Nós estamos brigando com o processo circulatório. Tá? Então, é importante saber quais são os caguetes. Mulher, por exemplo, só carrega a bolsa de um lado. E o lado que ela carrega a bolsa é o lado onde o seio vai ficar mais caído. Por quê? Prendeu a circulação. Ela quer que os seios fiquem iguais, então ela tem que ficar mudando todos os dias. Cada dia ela põe a bolsa de um lado para ela poder melhorar essa sustentação. E aí nós fazemos um trabalho mais perfeito, né? Dentro da nossa cabine, dentro do nosso consultório. Uma outra coisa, alimentação. Não adianta eu falar que eu vou reduzir gordura localizada, mas eu adoro comer pizza, eu adoro comer lanche, se eu for sair daqui eu vou comer. Então não abro mão disso. Se ela não abre mão, você também não pode abrir mão. Eu acho que o profissional... Você não pode nem pegar o cliente. Não pode, né? não pode. Mas o que a maioria pensa? Falar assim, não, mas num momento de eu vou crise, pegar, né? eu tenho que pegar qualquer cliente que vier. E aí você vai ter qualquer nome que vier. E eu falo nas minhas né? palestras, não, tem cliente que não te merece. Não mesmo. Tem cliente que só queima o seu filme, ele te dá lá X reais, mas tira, assim, queimando a sua reputação. E porque o pior você não dá dá um X resultado. reais baratinho, né, Cristiano? Aquele Xzinho reais bem pequenininho. Bem pequenininho que acaba desmoralizando você, né? Então, e o mercado todo, né? Vamos o e mercado venhamos. inteiro, o mercado inteiro. Então, esse processo alimentar é importante. Gente, ela quer reduzir gordura localizada. Qual é a última coisa que ela pode comer antes de trabalhar a gordura localizada? Lá vem a dica. O que você acha, Cristiano? O que ela não pode comer para vir trabalhar a tem uma gordura lista localizada? imensa de coisas, né? Mas eu acho importante a profissional de estética ter uma parceria com o nutricionista, né? Para realmente ter esse ponto. Mas nós podemos leigos sugerir. sabemos de algumas coisas. Por exemplo, carboidrato. Exatamente, carboidrato. Né? Acertei de primeira? Dá licença. Carboidrato, gente, o que acontece? Ele se transforma em glicose muito fácil. E a glicose ela é consumida pela célula. O que não for consumido, o que não for gerar energia, ou ela vai para o fígado, que também tem um estoque pequeno, ou ela vai para o adipócito. E aí você faz massagem, você usa princípios ativos maravilhosos, você usa equipamentos maravilhosos e ela queima qual glicose? A glicose que está na corrente sanguínea. Então, você não reduziu gordura localizada. Então, a última coisa que ela pode comer antes de vir para você são os carboidratos. Nós temos que tentar diminuir essa glicose na corrente sanguínea para tentar pegar da reserva. Aí sim, nós vamos ser muito mais assertivos na criolipólise, seja lá o equipamento que for para trabalhar a redução de medidas. Então, isso é uma dica, está começando. Mas já está começando a dar dicas. E agora a gente vai para o intervalo. Mas você imagina a diferença que é um profissional que usa essas estratégias, que usa esse conhecimento para incentivar o cliente, sim, e o que não usa. A diferença que é no sucesso profissional, sim, desses dois profissionais. Exatamente. Né? A diferença é brutal, porque tudo bem, mas tem cliente que não ouve, mas vai ter cliente que vai, sim, ouvir. Não, os que não ouvem você dispensa. O que não ouve você dispensa. Agora, se você não fala, se você não conhece, e se você não conscientiza o seu cliente,
todos eles não vão fazer. Não vão, e chegam para você e falam assim, mas eu chupei só uma balinha. Gente, é glicose pura, você vai fazer o quê em cabine? Vai tentar reduzir o quê do seu cliente? Né? Então, pelo menos essa dica, né, Cristiano, eu acho importantíssimo você passar aí com toda a autoridade para o seu cliente, não precisa ser nutricionista, nesse caso, lógico que para fazer uma dieta sim, mas para você dar uma dica dessas, para que ele possa entender que não, que aquilo o que ele come interfere diretamente no resultado que você está oferecendo. É isso aí. Né? É isso aí. Agora a gente vai para o intervalo. A avaliação nós terminamos? Ou tem mais? Tem mais umas dicas. Tem mais umas dicas de avaliação. Então a gente volta com mais um pouquinho de avaliação. Vamos falar de metabolismo. O pessoal está mandando muitas perguntas, perguntando muito de ativo, sobre carnitina, estão mandando um monte de beijo para você também. A gente vai falar no segundo bloco. É bem rápido o intervalo. Então fica aí, aproveita esse intervalo e começa a postar nos grupos de estética, no Facebook, no WhatsApp. Compartilhe o programa e ajuda a gente a crescer e também ajuda as suas amigas aí a assistirem o programa Estética na TV. Então a gente volta em poucos minutinhos. A gente volta aí, tá? Você está começando na estética? Tem muitas dúvidas de como fazer uma limpeza de pele que cabe no bolso do seu cliente? O Kit Academic é o tratamento para limpeza de pele com o maior rendimento e o mais acessível do mercado. E sabe por quê? Porque é o único que rende mais de 100 clientes, gastando menos de R$ 1,50 por sessão. Em 4 passos, você tem o resultado e a economia que fazem a diferença para qualquer esteticista. Conheça e se apaixone. Curso online Como Atrair Clientes na Estética, feito para você que quer atingir o topo na sua carreira profissional. Acesse www.atrairclientesnaestetica.com.br. EcosTurbo, a mais potente plataforma combinada de terapias. O que gera forte agora ficou turbo. Indicações: gordura localizada, celulite, melhora a firmeza da pele, eletroporação, drenagem linfática, pré e pós-operatório, tonificação muscular, ionização de ativos, ultrassom de 3,3 e 1,1 MHz. 8 canais de saída. Potência máxima de 72 watts. Controle remoto para ajuste de intensidade. Sistema Do-It. 2 terapias atuando simultaneamente em diferentes áreas. Design moderno e diferenciado com tela touchscreen. Múltiplas combinações de terapias e terapias isoladas. Possui as correntes Alce, polarizada, High Volt. Tutorial informativo para cada protocolo de tratamento. Transdutor leve e ergonômico. Visite o site do equipamento www.ibramed.com.br/EcosTurbo. Kit Acne. Soluções para focado na acne. O mercado já traz, não é mesmo? Mas um tratamento que combate o P-acne e a cicatrização acelerada do acne você ainda não viu. A linha Acner da Medicatriz traz em suas composições ativos como zinco e ácido salicílico, a vitamina A,
Íris de Florence, além de uma máscara plástica removedora de comedões e secativa. Mas o melhor de tudo, resultado em 2 sessões. Teste você mesmo e comprove. Kit Acner. Ó, eu queria dar um recadinho pra você que tá assistindo no Facebook. Tem um monte de gente assistindo no Facebook, um monte de pergunta, mas a gente não consegue fazer tantas perguntas. Então, quer fazer pergunta? Vai lá no youtube.com/estética na TV ou clica no link aqui acima que você vai direto. Aí você manda a pergunta e tá centralizando lá, tá? Se você quiser assistir pelo Facebook, não tem problema nenhum, pode continuar assistindo, mas as perguntas a gente tá todas por lá. Então, quiser fazer, pode pular pra lá. Mas eu queria mandar um beijo pra Érica Cristina Veríssimo Matias. Falou que eu tenho que mandar um beijo pra ela, porque ela assiste sempre. Então, beijo mandado, Érica Cristina Veríssimo Matias. Olha que nome bonito, hein? Lindo. Nome muito bonito. E o pessoal aqui, ó, um monte de gente falando um monte de coisas legais. Cheguei agora, mas muito importante esse assunto. A Liane Lazarete, a Maria Aparecida Freitas mandou os corações pra nós. Ai, que No linda. Facebook, vai mandando os corações aí. Se você quer assistir no Facebook, vai clicando lá no coração. Eu, quando tô assistindo alguma coisa que é boa, começo a apertar os coraçõezinhos, começa a Eu voar também. coração pra tudo que é lado. Eu gosto muito disso. A Liane já falei. O assunto muito desafiador para nós profissionais da área. Isso mesmo. Parabéns pela apresentação de Itlene Ribeiro. A Débora Medina falou, estou tendo muito mais sucesso. Não, estou tendo muito sucesso depois desse Estética na TV. É isso aí. Então vamos lá. A gente estava falando de avaliação. Isso. Vamos terminar as dicas de avaliação? Vamos. Agora uma dica super importante, tá, Cristiana? Assim, poucas pessoas sabem. Nós podemos classificar os nossos clientes, nossos pacientes, em 2 categorias, tá? Os que têm um metabolismo baixo e os que têm um metabolismo acelerado. Como é que a gente descobre isso? A gente chama de terreno funcional. Então, os que têm um metabolismo baixo são aquelas pessoas que acordam muito cedo de manhã, adoram acordar de manhãzinha, já acordam cantando, não tem problema nenhum. Depois do meio-dia, almoçou, ela tem que dormir. Ela faz uma atividade, ela fica cansada, ela tem que dormir, tá? Então, é aquela pessoa super, é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que ajuda todo mundo, mas é uma pessoa muito crítica consigo mesma. Então, essas pessoas que têm esse metabolismo mais baixo, eles vão ter o órgão-choque e o pâncreas. Se é isso, se essa pessoa é esse tipo de cliente, nós temos que pedir ou fazer uma orientação que ela procure um nutricionista e ela altere a alimentação para carboidratos complexos, porque aí eu descanso o pâncreas e eu consigo reduzir aquele abdômen dilatado, tá? E nós temos a pessoa que já é o metabolismo rápido. A pessoa que é o metabolismo rápido é aquela pessoa que tem que dormir amanhã. Sabe quando você dá bom dia para uma pessoa, ela fala assim, bom dia por quê? Você acorda de manhã, ela está com aquela cara emburrada? Essa é a pessoa de metabolismo rápido. Também, passou das 10, ela acorda. É aquela pessoa que passa a madrugada, trabalhando, é uma pessoa superativa, ela é uma pessoa mais autoritária, ela é uma pessoa menos emocional e muito prática. Então, ela sempre vai ter problema onde? O órgão-choque é o fígado. E fígado é o pai das manchas, né? Então, ela vai ter muitas manchas, vai ter problemas de cabelo, né? Então, nós podemos classificar os nossos clientes em 2 categorias. A primeira categoria, gente, então a gente precisa fazer drenagem e nós precisamos fazer bandagem, talassoterapia, antes de nós pensarmos numa redução. E, em compensação, o cliente que ele é muito rápido, qualquer procedimento estético dá certo. Então, você tem que avaliar qual é o terreno funcional do seu cliente. Por exemplo, fígado, você vai fazer um tratamento para redução de medidas, a gente pede para que ela passe no nutricionista e retire, por exemplo, leite, derivados, né? E feijão, porque o feijão, ele acaba prejudicando o fígado e dando mais manchas ainda, isso segundo a medicina chinesa. Então, a gente precisa avaliar em que condição está o nosso cliente. Por exemplo, eletroterapia para o paciente da diabetes 1 é maravilhoso, mas tem que se tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque ele tem muita carga estática, ele tem muito elétron, então a gente tem que dar uma descarregada nesse paciente. Em compensação,
O primeiro, né, que tem o metabolismo lento, ele é aquela pessoa que a gente tem que tratar com carinho. Se você falar uma coisa agressiva, ele vai embora, não volta mais. É aquele cliente que ou ele gosta ou ele não gosta de você, tá? O outro não, o que tem o metabolismo rápido já te xinga, mas depois ele volta. Mas o que tem o metabolismo lento, nós temos que, então, intercalar e pedir agora, entrar com essa multidisciplinaridade para que o nutricionista possa rearrumar a dieta desse paciente. E o próprio nutricionista, ele vê o metabolismo naquela balança que é a Sim, bioimpedância. bioimpedância. Bioimpedância, né? Ele faz toda uma fala análise, isso. se conforme a idade está acelerado ou não. Isso. E a gente vai falar sobre metabolismo agora. Ou você já acabou as dicas de avaliação? Já acabei. Já acabou. Qualquer Vamos falar coisa de nós volta. metabolismo para a gente ver como que a gente faz para acelerar. Porque se está devagar, ele pode ser acelerado. Tem Sim. maneira de ser acelerado. Sim. Talvez não chegue ao nível ideal, mas cada melhora é uma melhora importante. É isso aí. Tá? Mas antes de entrar nessa pergunta, deixa eu fazer as perguntas do meu público, que o público também é muito importante para mim, então tem que Com fazer certeza. as perguntas para ele. São os meus clientes, Claro, né? claro. Também merecem um espacinho. A Tatiane Rodrigues da Silva está perguntando sobre gesso redutor. É uma boa forma para fazer redução? Então, Tatiana, se você pensar em redução de medidas, sim, né? Não de gordura localizada, que a gente vai dar as dicas sobre metabolismo. Mas, assim, eu acredito que o gesso redutor, muita gente coloca o gesso redutor e manda o cliente embora para casa. O cliente não entende de princípio ativo, ele não entende de gesso redutor, ele vai sentar de qualquer jeito, vai marcar ainda mais. Então, eu prefiro usar o gesso redutor dentro do meu consultório. Então, eu coloco nem que eu deixe 40 minutos com gesso redutor, eu prefiro que ela não sofra nem a pressão da coluna vertebral e nem a pressão da gravidade. Então, eu consigo fazer, se ela ficar deitadinha, eu consigo fazer com que o gesso redutor ele tenha muito mais efetividade do que ela sair e andar com esse gesso. Então, sim, para redução de medidas, é legal o gesso redutor, mas nessas condições. Legal, muito bom. Agora, outra pergunta, agora tem a ver com ativo, né? A Ingrid está falando que aposta nos cosméticos termogênicos, e termogênico acelera o metabolismo, né? A gente vai falar sobre ele agora. Agora, a Janara Mello Biomédica, que é super sua fã, Ai, que ótimo. ela pergunta se a carnitina é melhor ativo atualmente para reduzir gordura. Quais são os melhores ativos para associar ao exercício? Então, aí vai depender, depende de como você olha, né? O biomédico, ele pode fazer, por exemplo, a intradermo. Então, não é esse, o meu objetivo não é entrar na intradermo, mas a gente pode conversar sim. A carnitina, né? Ela é extremamente interessante. Nós temos aí várias linhas cosméticas que você associa L-carnitina com cafeína, com gengibre, gente. Aquela raiz é maravilhosa para redução. Além dela ter um poder de modular a inflamação. E a gordura localizada, ela vem de processo inflamatório. Então, utilizar produtos que melhorem esse processo inflamatório, que diminua, faz com que haja uma redução muito grande. Então, é uma associação muito boa de se fazer a L-carnitina, a gengibre e a cafeína vetorizada, que hoje é o must, né? Tem dado resultados maravilhosos. Lembrando que não adianta você usar esses ativos se a alimentação da sua paciente for irregular, né? Então, nós temos que combinar o processo da dieta com esse processo de redução, tá? Porque ele é inteiro, né, Cristiano? Não dá para você tirar a parte alimentar da pessoa. Resumindo o que você falou, não existe milagres. Não existe milagres. Não existe sim essa ajuda mútua de todos os profissionais, né? Eu acho que o milagre está aí. Um respeitar o outro e um ajudar o outro e todos eles de olho no cliente. Tá gostando? Já deixou sua curtida aqui embaixo, ó? Se você der curtida aqui, o programa vai ser mais divulgado e quanto mais curtidas, melhores, né? A gente também sabe se a pessoa tá gostando. Claro. Até agora ninguém descurtiu. Que bom! Né? Todo mundo curtiu, mas vamos curtir aqui, que a nossa entrevistada merece. Quanto mais curtida, mais dicas ela vai dar, né? Isso mesmo.
Então, como que a gente faz para acelerar o metabolismo? A gente pode falar de várias formas, alimentação, cosmético, eletroterapia. Então, dá um apanhado, dá várias dicas aí. Enche o pessoal de dica para acelerar o metabolismo do cliente. Então, para acelerar, existem alimentos que ajudam a acelerar, né, metabolismo, que eu acho que é importante ela comer algumas porções, por exemplo, no almoço ou no jantar antes de vir para você. Né? A gente tem, assim, a salsinha, que é uma coisa simples, ela ajuda a acelerar o metabolismo. A maçã, depois de uma refeição, ela faz com que os outros nutrientes possam ser absorvidos, porque ela tem uma grande quantidade de boro. E boro, ele é um oligoelemento essencial para o nosso organismo, para o nosso sistema linfático, ou seja, melhora muito a circulação. Se você consegue melhorar essa circulação, você consegue melhorar a oxigenação também. Então, nós temos aí na alimentação rabanete, que é uma delícia. Gosta de rabanete, Cristiano? Eu gosto. Ótimo para acelerar o metabolismo. Né? Você pode cortar em fatiinhas, junto, por exemplo, com uma salada de couve-flor, que a salada de couve-flor ela é rica em B1 e ajuda no processo da depressão. Então, se a sua cliente estiver um pouquinho triste, se ela comer uma porção de couve-flor durante, né, a refeição por uma semana, ela melhora muito essa condição depressiva e melhora os inchaços, porque também tem boro. Então, a gente tem aí vários aceleradores. Lembrando que quando você vai usar eletroterapia, o fator nutricional é extremamente importante. Eu vou fazer uma criolipólise, eu preciso primeiro acelerar esse metabolismo. Além da alimentação, nós temos o que eu gosto bastante, que eu falei para vocês, é o laser, os 660 nanômetros, né? Eu acho que ele acelera muito, ele melhora a condição mitocondrial, essa organela que ela precisa produzir a energia, ela é a fábrica da nossa energia, e aí eu consigo, na produção maior de ATP, de adenosina trifosfato, eu consigo fazer com que esse metabolismo também aumente. Então, você já tem a alimentação, você já tem um aparelho, então é legal utilizá-lo antes da criolipólise, maravilhoso, porque ele acelera esse metabolismo e aí esse organismo ele se prepara, né, para responder à criolipólise. Você tem uma resposta, uma redução ainda maior. Uma outra forma de acelerar o metabolismo, é o que eu falei para vocês. Se você usar a cafeína vetorizada, ela faz a dissociação da gordura, mas é importante que a pessoa faça uma atividade física logo após, para que ela possa consumir aquilo que foi disponibilizado no organismo. E se ela não fizer? Ele volta para o depósito, Cristiano, sabia? Então, você reduz a sua cliente numa sessão, ela volta com a mesma medida. Ou seja, mas você reduziu só lá e aumentou. Lógico, ela precisa fazer essa atividade física. Então, é legal você ter uma esteira, você ter um marcador de passos, né? Um simulador de passos, me perdoem, e ele é baratinho, 200, 300 reais, você compra um simulador de passos, para que a cliente, logo após o seu trabalho, ela possa fazer essa atividade física, melhorar a circulação e aí melhorar o metabolismo. Quanto mais idade, mais esses fatores vão ter que se unir para a gente conseguir o resultado. Então, eletroterapia, o que a gente tem para acelerar o metabolismo? Então, na eletroterapia, a gente, assim, eu não vejo... A audiência está aumentando, hein? Eu vejo na ótica, sabe, dicas. Cristiano? Eu aposto mesmo no 660 nanômetros, porque o que ele faz, nenhum aparelho de eletroterapia faz. Eles podem fazer contração muscular. A contração muscular vai ter que ter adenosina trifosfato. De novo, eu uso 660. Sou apaixonada, vocês viram que sou apaixonada por luz, né? E hoje o programa está todo iluminado, né, Cristiano? Com certeza. Então, eu vim de vermelho já porque eu gosto de 660. Então, assim, ele melhora, ele acelera esse processo metabólico. Tem mais coisa que acelera? Tem. Nós temos aí, se a gente for falar de ortomolecular, nós temos o boro, que acelera bem o metabolismo. Nós temos o cromo, que ele acelera o metabolismo adipocitário. Então, você consegue, por exemplo, antes de uma refeição, né? Se você toma o cromo, ele acelera esse metabolismo adipocitário e o mais importante, ele tira a sua vontade de comer doces. Então, é interessante porque às vezes a sua cliente, sua paciente Então, come não consegue. maçã, dá menos vontade de comer doce. Dá também. Porque a maçã você falou que tem boro. Tem boro. Tá? E ela se mantém com uma atividade metabólica maior. Porque o boro ele ajuda nessa aceleração, junto com o cromo. O cromo, né, nós temos aí várias empresas que têm o cromo mesmo, só ele
E nós utilizamos, você pode passar, dar 3 minutos e medir novamente. É extremamente rápido, o ortomolecular é extremamente rápido. Então, você consegue esse processo acelerando esse processo metabólico. Nós usamos lisados também, né, alguns lisados interessantes, lisados de fígado, né, mas eu venho no programa para a gente só falar de lisado, que ele é comprido, mas ele também faz essa aceleração metabólica. E controlar esse terreno funcional é extremamente importante para nós sermos assertivos, para aumentar um pouquinho esse metabolismo. E os alimentos, eles cumprem muito bem esse papel. Alimentos anti-inflamatórios, né? A gente tem os alimentos pró-inflamatórios que não são interessantes, que são os alimentos embutidos, enlatados, refinados, né? Então a gente vai para os integrais, frutas, verduras e legumes, que já trabalham com um processo, diminui esse processo de inflamação. Quanto menos inflamação, mais metabolismo. Olha que bacana. E tem o problema do açúcar, né? O açúcar Sim, o açúcar ele açúcar, sim. O pão, a gente já falou do o carboidrato. carboidrato. O açúcar, né, que ele digamos, ele já está na forma de glicose, né? A balinha, o doce, fora a glicação, né? Além de você comer açúcar, mas fica flácida. Então, a gente tem que pensar o que a gente quer, né? Satisfazer a vontade ou melhorar o nosso organismo. E tudo isso, gente, nós temos que passar para a nossa cliente, nós temos que orientar a nossa cliente quanto a isso. Porque nós sabemos, né, Cristiano, mas o cliente não sabe. Né? Ele lê tanta revistinha de R$ 1,99 que ele não sabe na onde acreditar, aonde que ele vai, qual vai ser o pilar dele. O profissional de estética. Um profissional de estética bem orientado, bem informado e que ele tem autoridade em passar essa informação. Por isso que você falou, o cliente não vai seguir tudo, ele não quer seguir, ele quer milagre. Gente, então vamos rezar, vai na igreja, né? Lá tem milagres, né? Você consegue milagres, mas dentro de uma cabine, de um consultório estético, aí é muito trabalho, né? Muito suor, muita dedicação e muita parceria. É isso aí. Mais dicas de metabolismo? Eu acho que por enquanto, vamos deixar mais para o final? É isso, né? Agora vamos para a pergunta do pessoal. O pessoal Vamos aqui tá, cadê minhas perguntas? Que ninguém faz minhas perguntas. Vamos lá. A Michele Vanessa quer que você enfatize novamente a diferença entre gordura localizada e redução de medidas. Tá. Então, Michele, boa noite. Gordura localizada e redução de medidas. Reduzir medidas, eu entendo que você pode pegar você pode moldar uma pessoa. Quando você molda uma pessoa, você reduz medidas sem necessariamente reduzir gordura localizada. A gordura localizada, ela é mais complexa de ser trabalhada, porque se assim não fosse, nós não teríamos tantos obesos, né? Tantas pessoas com tantas gorduras localizadas como a gente tem hoje no Brasil, nos Estados Unidos, então está explodindo, tá? Então, quando nós falamos de gordura localizada, nós estamos falando em acelerar o metabolismo adipositário. Eu digo que Deus colocou mitocôndria em tudo quanto é célula. Quando chegou na adipócito, eu acho que ele estava cansado, né? E pôs poucas mitocôndrias. Então, a gente tem um problema na circulação, né? Então, quando a gente fala de metabolismo adipositário, quando eu quero diminuir essa gordura localizada, quando eu quero dissociar, aí sim eu tenho que prestar atenção em processo alimentar, eu tenho que prestar atenção em aumentar esse metabolismo, tá? Quando a gente fala de redução de medidas, eu posso aumentar o metabolismo local, né? Eu posso aumentar esse metabolismo local e fazer com que ele responda melhor aos princípios ativos ou ele responda melhor ao meu equipamento. Mas não necessariamente, se a gente for no adipômetro, ela reduziu a gordura corporal, né? A gordura corporal ele precisa de um trabalho um pouquinho maior para que haja redução. E aí a gente precisa de princípios ativos de primeira linha, nós precisamos de bons equipamentos, né? E nós precisamos que esse paciente, esse cliente, faça sim uma dieta adequada para que se reduza a gordura localizada, porque não se reduz. Ela come uma pizza, aumenta. Se reduz, ela toma uma cerveja, aumenta, Jesus, né? Aí fica meio complicado você falar em resultados para a sua paciente. Legal. Agora, a Valquíria, outra com sobrenome russo, meu Deus, elas estão querendo me matar hoje. Valquíria, se eu falar errado, me perdoa. Valquíria Shiptowski.
O que dá para associar a criolipólise para potencializar os resultados? Dá para associar alguma coisa? Tá. Eu acho que existe a pré-criolipólise e pós-criolipólise. Eu acho que a criolipólise, ela precisa, todo equipamento de ponta, eu acho que ele precisa de um pré-tratamento. Por exemplo, como é que eu posso explicar isso para você? Eu vou fazer uma academia, eu vou correr, vou participar de uma maratona. Mas o que eu preciso fazer antes, Cristiano? Treinar. Eu preciso ter condições orgânicas, eu preciso ter condições musculares. Quem vai me desenvolver isso? O meu treinador, né? Então, eu treino o ano inteiro para participar de uma corrida. Então, para que o sucesso da criolipólise seja efetivo, eu preciso de um pré-tratamento. Então, eu preciso melhorar esse metabolismo, eu preciso proteger esse metabolismo, né? A gente está falando aí de apoptose celular. E nós temos, por exemplo, o oligoelemento selênio, que ele protege a membrana celular, né, desses ataques, e as que entram em apoptose, ele faz com que essa apoptose seja mais rápida. Então, eu consigo os resultados mais rápidos, né? Mas isso eu tenho que preparar esse organismo antes, eu tenho que deixar esse metabolismo em condições de responder. Ela não pode comer carboidrato por 3 horas antes de fazer a criolipólise, senão não faz sentido você fazer criolipólise, e depois também ela não pode, umas 3 horas depois, não comer carboidrato, e tem o pós, né? Então, no pré, além da alimentação, eu uso 660, né, que é o laser de baixa intensidade, para melhorar a atividade mitocondrial, melhorar o ATP e aumentar o metabolismo, para poder ter energia suficiente para responder àquela agressão, porque é uma agressão, né? Vamos combinar. E aí, depois disso, o que é que eu posso fazer? 3 horas sem comer carboidrato e atividade física, porque esse metabolismo está ali. Se você liberou algumas coisas, é interessante que ela faça depois de 3 horas uma atividade física, que ela tenha essa atividade física regular e que ela tenha uma dieta própria, e aí sim, a gente está falando de nutricionista, né, nessa jogada, que ela tenha uma dieta própria para que os resultados possam ser potencializados. Muito bom. Uma pergunta interessante, essa pergunta é do Facebook, eu resolvi fazer. A maçã é rica em carboidratos, é bom comer antes da sessão? Então, nós estamos falando de carboidratos simples, né? A maçã você pode comer, mas até 3 horas antes de você fazer a sessão, tá? É preferível que ela coma o quê? Proteínas, porque assim eu consigo diminuir o estado de flacidez que alguns equipamentos, alguns produtos possam vir a causar, né? Então, eu vou melhorar essa condição muscular, né? Então, as proteínas, verduras e legumes, eu acho que é interessante umas 2 horas antes, mas o que a gente estava falando de aceleração metabólica, não no dia que ela vai fazer a redução, mas no dia que ela não vai, que ela vai estar em casa, né? Os dias alternados ou na semana, é interessante para acelerar, sim, o metabolismo. Olha a Vasti dando um comentário aqui, ó. Gente, se vocês aplicarem terapia estética e ortomolecular com o tratamento de vocês, terão resultados mais eficientes. Façam o curso porque é fantástico e as clientes vão adorar. Que ótimo, obrigada, Show, Vasti. muito show. Vasti, um beijo pra você, hein? Um beijo. Ai, sabe quem quer um beijo? Que eu não posso falar? Pode. Minha mãe está assistindo. Manda um beijo pra mamãe. 84 anos, dona Naíra, falou, ai, jura que você vai no moço? Eu falei, vou. Ah, pede para ele me mandar um beijinho. Ah, um beijo. Qual é o nome dela mesmo? Dona Naíra. Ah, sou eu que tenho que mandar um beijo? Claro, que ela bom. quer que você mande fazer o quê? Que honra. Dona Naíra está assistindo o programa Estética na TV ao vivo, então um beijão pra você, Pronto, um abraço já te enorme. Já ia esquecendo, hein? Já ia esquecendo, tá vendo, tadinha? Ó, sou fã da inteligência da Lu, a Ellen Esquivel. Você indica associar quente e frio para acelerar o processo de diminuir gorduras? Depende. É a Ellen também? Não. Não? Essa pergunta é da Rosemary. Então, Rose, depende do que a gente está pensando em falar de quente e frio, né? Para alguns casos pode ser sim interessante, mas sempre pensando no metabolismo. Lembra que eu falei para você que tem aquela pessoa que tem o metabolismo lento e tem a pessoa que tem o metabolismo mais acelerado, né? Para quem tem o metabolismo lento, eu não recomendo muito, porque essa pessoa ela tem muita facilidade em doenças crônicas, né? Então a gente precisa entender
se esse quente e frio não vai causar nenhuma alteração, né, patológica nessa cliente. Então, neste caso, eu não indicaria muito. Quem é o metabolismo mais acelerado, ele vai ter uma resposta mais rápida, né? E ele não tem a possibilidade de ter, por exemplo, doenças crônicas, mas ele tem possibilidade de ter doenças agudas. Então, cada caso é um caso, não dá para a gente falar ele é bom. Ele é bom para determinados pacientes, porém não é indicado para outros. Legal. Não tem, né? Tá acabando o nosso tempo e o pessoal aqui agora ficou doido. Quer saber como que faz o curso? Tem um curso de estética ortomolecular? Tem, gente, tem um curso de terapias ortomoleculares na estética. Vai começar agora no final do mês, né? Eu tenho uma parceria com a professora Ismara Brandão. Ela está patrocinando também, né, o curso. E vai entrar tudo. Vai entrar toda a parte de fisiologia, bioquímica, anatomia, nutrição. Nós vamos ter uma nutricionista, Cristiana, dando aula, com uma nutricionista em ortomolecular também dando aula. Eu vou estar falando um pouquinho, a doutora Ismara vai estar falando outro pouco. Nós vamos falar sobre microagulhamento, criolipólise, radiofrequência, laser, como que você usa, como que você analisa a sua paciente, quais são os pré, quais são os depois, né? Então, o que eu preciso fazer antes de fazer um trabalho estético, ou até mesmo antes de eu fazer, para quem é biomédico, né, e faz aplicação de botox, o que eu preciso fazer antes, o que eu preciso fazer depois, porque eu acho que é esse conjunto que vai levar ao sucesso, e o sucesso leva ao dinheiro. Ao dinheiro, com Né? certeza. Você apontou aqui, eu já pensei que estava falando da minha corujinha que eu ganhei da minha última dele entrevistada. É linda. Ó, que linda. Agora pega a corujinha para segurar. Agora o livro, a corujinha, Aí, ó. eu tô... Tá bem acompanhado. Minha corujinha de estimação. É linda demais. Raquel, obrigado pela coruja. Amei. E obrigado pelo livro, que eu amei também. Imagina. Olha, o pessoal quer que você vá para outros locais. Vamos para Então, a outros Janara lugares. quer que você vá para Natal. Quando que você vai para Natal? No final do ano. Falei, no final do aninho ela vai para Natal. Depois para o Ano Novo. Brincadeira, Isso. brincadeira. Bahia, quando você vem. A Bahia está marcado para setembro ou outubro, eu não tenho certeza. Mas entrando no site ou me mandando um e-mail, eu consigo responder mais assim assertivamente para você. Legal. Agora, Natal é só convidar, tendo turma, estamos lá com o maior prazer. Show de bola. Mas Aí eu levo o Cristiano junto. Isso, leva eu. Eu adoro viajar. Me Então, leva. Vou levar o Cristiano junto. Oi, leva eu, Pronto. que eu vou junto também, fazer uma festa lá em Natal. Não conheço o Natal ainda. Também Dizem não. que é muito Vamos bonito, lá, né? Cristiano? Vamos embora. Eu vou... Aí, ó. Eu sou igual o Sidney Magal. Me chama que eu vou. Chama Bora. que eu vou, vamos pra lá. Mais alguma consideração final que você queira deixar? Alguma dica, aquela dica que você guardou as 7 chaves? Então, gente, é assim, o que eu deixo como consideração final é realmente estudar, eu acho que é importante. Fazer todas essas associações que eu mostrei agora, eu acho extremamente interessante, né? Para a sua cliente. Eu acho que a consulta tem que ser num dia separado do atendimento. Não adianta colocar a cliente na maca. Eu costumo fazer a linha do tempo, Cristiano, a linha do tempo de tratamento. Então, eu não faço, às vezes, um tratamento só, mas eu traço uma linha do tempo, né? E nessa linha do tempo, eu vou colocando tudo que eu posso fazer, todas as alterações que ela me apresenta, e eu vou delineando qual é a melhor condução terapêutica, que é mais chique do que falar tratamento, né? Qual a melhor condução terapêutica que eu vou ter com aquele paciente, com aquele cliente. Então, gente, falar que um protocolo você começa na primeira até a 12ª, não. Nós vamos delineando conforme a necessidade desse paciente. Traçar essa linha do tempo, a gente vai falar nesse curso também, ele é muito interessante, porque você tem uma visão global do seu paciente e você consegue ser, assim, muito assertivo. Olha, de todas as clientes que eu peguei para redução, todas eu reduzi. Né? Porque eu tenho esse princípio comigo, né? De trabalhar em conjunto, de trabalhar, ser multidisciplinar. Vamos fazer mais algumas perguntinhas que o pessoal está Opa, vamos perguntando. Vamos dar mais uma perguntinha, mas antes de fazer as perguntas, estão perguntando informações do curso, onde que entra em contato. Olha, vocês podem mandar um e-mail para o meu e-mail, que é lu@idealterapia.com.br.
E aí vocês me mandam, eu mando para vocês os folhetos, ou vocês podem entrar em contato através do nosso site www.idealterapia.com.br, na seção Agendas. Lá vai estar, já tem todos os cursos, aonde eu estarei com esses cursos, tá? E aí qualquer informação a mais, manda um e-mail para mim, esse é meu e-mail pessoal, eu vou ter o maior prazer em responder vocês. A Luciana, agora eu perdi, tá ficando me chamando de Luciano, não, a Ieda. Ieda? Alguém tá me chamando de Luciano, não sou Luciano, mas atendo também por Luciano. Quantas vezes já não ligaram? Oi, Luciano. Agora eu queria fazer uma pergunta especial, que é uma pergunta de uma pessoa que você conhece, que é da Marisa Ávila. Ah, é uma graça. Oi, Marisa. Ela É uma fofa. Sou super sua fã e fã da Ismara. Falando em acelerar o metabolismo, ação anti-inflamatória, podemos ter tudo isso fazendo uso do magnésio? Então, o magnésio, Marisa, é assim, nós temos pró e contra, né? Nós sabemos, o magnésio ele é extremamente importante, ele participa de mais de 200 ações biológicas, né? Ele é extremamente interessante porque ele trabalha a condição líquida intra e extracelular, então, para reduzir, por exemplo, edemas, ele é fantástico. Ele melhora dores, né? Eu acho, para dor, qualquer dor, Cristiano, magnésio é excelente. Porém, ele não faz aceleração metabólica, né? Nós temos aí que fazer um conjunto de elementos para fazer aceleração metabólica. E, por exemplo, pessoas com problemas renais não podem com magnésio. Então, o magnésio ele é bom sim, mas desde que você tenha uma condição renal boa e uma condição de fígado boa. Então, é o que eu falei, tudo vai depender, Marisa, da análise que você vai fazer do seu paciente, do seu cliente. Um beijo para você. Então, por isso que é importante ter importante a parceria saber, com o nutricionista, sim, né? Para ele sim. indicar o que é certo. Exatamente. E para terminar, Alcimere Borges, ela fala para mandar um beijo para você, que ela teve o prazer de conhecer você numa pós em farmácia estética. Ah, Alcimere, um beijo grande para você. É isso aí. E o próximo programa, sabe do que é? Sobre criolipólise. Olha que maravilha. Sobre criolipólise. É o próximo programa já, o programa sobre criolipólise, adiantando o assunto da semana que vem. E eu queria te agradecer demais, foi um programa muito bom, adorei. Show de bola. Ó, passou 10 minutos do tempo regulamentar, porque tem bastante assunto. Eu já falei para você, assunto. Né, Cristiano? Eu falei para ele que depois que desligar tudo aqui, a gente pode ficar conversando até umas 5 que a gente vai, né, Cristiano? Isso, pode ficar. Nós vamos ler o livro juntos, gente. Vamos ler o livro aqui, ó. Até às 5 da manhã. Até às 5 da manhã. Ganhar dinheiro não é pecado. O pecado é colocar o dinheiro em primeiro lugar e não o seu paciente em primeiro lugar. O seu cliente, seja qual o nome que você dê. Dar, né? Considerações finais. Olha, adorei participar. Nossa, muito obrigada por todas que mandaram. Se vocês quiserem, as que eu não respondi, pode mandar para o meu e-mail, Cristiano. Eu agradeço de coração, adorei estar aqui. Adorei poder ter escolhido, eu escolhi esse livro a dedo, pensando mesmo naquela vibração do Cristiano, porque ele fala sobre isso, eu acho extremamente importante. E outra, eu amo o que eu faço. Então, assim, eu amo ser humano, tenho paixão por ser humano e assim, eu sou que nem aquela que quer consertar tudo, né? Então, que você tenha paixão pelo que você faz, porque o dinheiro vai ser consequência. Paixão é tudo, gente, paixão pelo que você faz, amor e paixão significa estudar mais, ler, passar noites em claros como eu passo, né? Bater muito papo e ser prestativo, olhar para o seu paciente como um ser humano, como uma pessoa, como você gostaria de ser tratado. É dessa forma que nós tratamos o nosso paciente. Um grande abraço e muito obrigada mesmo. É isso aí, muito obrigado. E semana que vem tem mais programa Estética na TV. Fica ligadinho com a gente. E também não esqueça de compartilhar, de falar para suas amigas. Olha, tem programa Estética na TV toda segunda ao vivo às 20 horas e divulga para que cada vez mais a gente possa ter condições de trazer os melhores conteúdos, os melhores entrevistados, os melhores profissionais, assim como a Lucinéia aqui, para dar uma aula e tirar muito das suas dúvidas. Principalmente você que está em regiões onde não chega conhecimento tão fácil. Então eu conto com a sua colaboração. Até semana que vem com mais um programa Estética na TV. Até lá!